Como se vê, há informações sobre corrupção nesse arquivo, mas quem precisa expor a corrupção de uma associação internacional? Além disso, há rumores de que alguém pode morrer por isso. Han Yu-bin achou uma estupidez Jason vir aqui para pegar um pendrive. Kim Jong-woo disse que cuidaria disso. A garota perguntou o que ele ia fazer. O protagonista respondeu que tem um amigo jornalista. Eles já receberam uma faca nas costas da filial americana e ainda estão sentindo a dor. O jovem acrescentou que os americanos terão que responder por isso. O jornalista gritou surpreso. Como Kim Jong-woo encontrou esse arquivo? Kim Jong-woo notou que o repórter não parecia mais tão corajoso. O representante da imprensa disse que, graças a esse zelador, ele não morreria de fome e teria uma boa renda. Afinal, graças a esse pendrive, surgiram muitos trabalhos. Assim, um único arquivo desencadeou toda uma avalanche de eventos. Os resultados da invasão, liderada por Han Yu-bin, foram revisados. Como resultado, foram descobertas práticas corruptas por parte de Jason. Ele foi condenado a uma longa pena de prisão. Além disso, as mesmas acusações foram feitas contra a Força-Tarefa, da qual as licenças dos caçadores foram retiradas. O governo de cada país percebeu a gravidade do incidente. Na ocasião, será realizada uma reunião das filiais da associação em todos os países. O protagonista disse com satisfação que agora havia um problema a menos. Nosso protagonista entrou no quarto do hospital, olhou para Kim Min-ju e pensou que essa era a segunda vez que ele vinha visitar essa garota. Kim Min-ju ficou feliz quando viu que o professor tinha vindo vê-la. Kim Jong-woo perguntou como estava sua saúde. A caçadora disse que estava bem e que a cirurgia havia corrido bem. A garota perguntou como foi a audição. Kim Jong-woo também disse que estava tudo bem. Seu comportamento foi visto como autodefesa. Em geral, ele poderia ter destruído o americano em sua defesa. É bom que não tenha chegado a esse ponto. Dada a situação, parece que o departamento de suporte ajudou a liberar Kim Jong-woo. Entretanto, não foi possível se livrar da associação internacional. Pela manhã, eles convocaram uma coletiva de imprensa e pediram desculpas publicamente. Durante todo esse tempo, os líderes dos outros esquadrões estavam tentando prejudicar nosso protagonista de todas as formas possíveis. O protagonista achava que ele e Kim Jong-woo deveriam estar atentos em todos os lugares e em todos os momentos. Kim Jong-woo esperava que Kim Min-ju não fosse trabalhar até que se recuperasse totalmente. O jovem estendeu um pedaço de papel para a garota e disse para ela dar uma olhada. Ele também acrescentou que ela deveria descansar um pouco. Kim Min-ju estava segurando um cartão de seguro contra acidentes de trabalho em sua mão. Era uma indenização por um acidente. Em breve, essa quantia seria transferida para sua conta. Kim Jong-woo disse que ele já havia cuidado de suas férias, então ela deveria se concentrar em sua saúde. Além disso, ela deveria se candidatar a uma revisão de classificação. A garota não sabia o que fazer. Poderia fazer isso? Kim Jong-woo se perguntou. Qual é o problema? Kim Min-ju disse que seus companheiros de batalha não teriam morrido se ela tivesse igualado sua classificação. Isso não teria acontecido. Kim Jong-woo se perguntou. Por que Kim Min-ju está se culpando? Afinal de contas, ela fez tudo o que estava ao seu alcance. O jovem atendeu o telefone e disse que logo estaria lá. Kim Min-ju perguntou o que havia de errado. O jovem respondeu que o CEO Lee Do-sik havia lhe pedido uma reunião e que ele tinha que ir. Kim Min-ju disse ao jovem para ter cuidado. Lee Ah-young disse que eles nem esperavam que os resultados fossem assim. Eles superaram todas as expectativas. Graças à reação dos habitantes da cidade, a popularidade do departamento de limpeza está crescendo o tempo todo. É tudo sobre o que todos estão falando na internet no momento. Graças ao aumento da popularidade, nosso herói aprimorou suas habilidades e adquiriu novas habilidades. Kim Jong-woo perguntou à garota se ela havia feito o que ele havia pedido. A pergunta era sobre a indenização para as famílias dos caçadores mortos. Lee Ah-young respondeu que eles haviam ajudado no funeral e pago a indenização. Não havia necessidade de se preocupar com isso. Lee Ah-young
Ficou feliz por Kim Jong-woo ter conseguido se conter. Caso contrário, haveria muito mais vítimas. Nenhum louco se atreveria a lutar sozinho contra uma associação internacional. Lee Ah-young disse para Kim Jong-woo ser mais cuidadoso no futuro, pois o público está de olho nele por causa desse incidente. Lee Do-sik admitiu que, quando eles se encontraram, havia mais problemas do que ele pensava. Kim Jong-woo perguntou se a associação internacional já havia começado a pressionar. O CEO respondeu que ainda não. Lee Do-sik sugeriu que isso poderia acontecer no futuro. A diretoria está dividida. Algumas pessoas querem expulsar os faxineiros antes que a associação internacional tome providências, enquanto a outra parte tem o ponto de vista oposto. O homem acrescentou que, no momento, ele conseguiu manter o assunto em segredo. O jovem agradeceu. Lee Do-sik sugeriu que essa não seria a última conversa, embora ele gostasse de ver o assunto encerrado definitivamente. Lee Do-sik disse que o que estava na pauta era algo que eles haviam discutido há um mês. Tinha a ver com a associação internacional. Em uma situação em que toda a diretoria estava negociando arduamente, o jovem só complicou ainda mais as coisas. Kim Jong-woo disse que os americanos estavam apenas esperando que eles tropeçassem. Lee Do-sik comentou que agora eles estavam no mesmo barco. Dessa vez, eles tinham que fazer vista grossa para toda a situação. O CEO disse que todos ainda estão olhando de soslaio para ele por causa de sua decisão. De qualquer forma, a situação é essa. O jovem deve ser cauteloso. O CEO perguntou se Kim Jong-woo tinha ouvido falar que havia uma inspeção programada para o próximo mês. Apareceram muitas pessoas e problemas que não existiam antes de sua regressão. Talvez o antigo ele não fosse capaz de lidar com isso, mas agora o protagonista está pronto para assumir a responsabilidade por suas palavras. Lee Do-sik disse que durante todo esse tempo, o jovem esteve concentrado em seu crescimento pessoal, mas agora sua força não será suficiente. Agora eles teriam que se unir para sobreviver e enfrentar todas as adversidades. Lee Do-sik perguntou se o jovem poderia ajudá-lo. Se o rapaz cooperar com ele, ele garantirá que o jovem não perderá seu lugar, talvez ele até esteja interessado em uma promoção? Kim Jong-woo disse que duvida até mesmo que tenha conseguido a posição de liderança que merecia. O CEO disse que a situação do jovem não é fácil, pois agora ele tem muitos inimigos. Ele não poderá continuar sendo um solitário. Ele não deve baixar a guarda até a decisão final da diretoria, pois agora ele é o alvo principal. Kim Jong-woo disse que gostaria de ouvir o pedido do CEO primeiro. O homem afirmou que essa tarefa não é difícil. O jovem precisa convencer o presidente da associação a voltar. O velho está escondido há 3 anos. Lee Do-sik perguntou se o jovem sabia onde estava o presidente. Ele deve convencê-lo a voltar. Kim Jong-woo se perguntou por que o CEO havia decidido dar o dinheiro a ele. Lee Do-sik respondeu: a quem mais ele deveria confiar tal assunto se o jovem é seu comparsa? O protagonista estava familiarizado com esses rumores. Será que existem pessoas que realmente acreditam nisso? Agora posso ver por que Lee Soo-young e CEO Min-chul eram tão maleáveis. Esses dois acham que ele tem algo a ver com o presidente. Kim Jong-woo afirmou que houve um mal-entendido. Ele não tem nada a ver com o presidente. Lee Do-sik ficou desapontado quando ouviu isso. Nesse caso, ele não pode pedir ajuda ao jovem. O CEO disse que era a primeira vez que ele falava sobre isso com alguém. Agora ele tem que se explicar para todos. Kim Jong-woo disse que, se os outros descobrirem, isso criará mais problemas. O oficial encarregado disse que a próxima operação será atribuída ao diretor Kim Jong-woo. Não houve objeções por parte dos presentes. Nesse caso, a reunião poderia ser declarada encerrada. O assessor se perguntou por que a atitude em relação a Kim Jong-woo havia mudado tanto. A invasão, a corrupção na filial dos LCUA, o conflito com a Associação Internacional, depois de incidentes tão importantes, todos desconfiam dele porque ele é imprevisível. O Conselho de Administração não está satisfeito com a situação. O nome de Kim Jong-woo estará no boato por um longo tempo. O assessor sugeriu que isso seria esquecido em breve. Byung Jang-hyun
perguntou a Huang Donghui se eles estavam seguros. Afinal, se eles não tivessem sorte, também se tornariam cúmplices. Huang Donghui perguntou o que poderia acontecer. Afinal, Kim Jong-woo está ligado ao presidente. Ninguém vai machucá-lo. Byung Jang-hyun disse que não vale a pena falar sobre isso. Durante a última operação, ele conversou com alguns dos membros da diretoria. Nenhum deles sabe sobre esse cara. Huang Donghui sugeriu que talvez eles não soubessem o nome dele. Byung Chang-hyun disse que eram Go Eun-young e Song Chul-sik. Eles são os próximos mais influentes depois de Lee Do-sik. Será que eles realmente não sabem sobre Kim Jong-woo? Quero dizer, é óbvio. Por que eles contariam essa informação a eles? Eles nem sequer cruzaram com ele de alguma forma. Não há nenhum registro desse cara até ele se tornar um zelador. É apenas um palpite, mas talvez Kim Jong-woo não seja quem ele diz ser. Lee Soo-young assistiu a essa conversa e pensou em muitas coisas. Os jovens viram Lee Soo-young e se perguntaram o que ele estava fazendo aqui. O chefe do departamento disse que ele apenas havia esquecido sua identificação. Quem não esquece? O homem desapareceu imediatamente pela porta. Huang Donghui perguntou a seu colega há quanto tempo ele estava ali. Ele ouviu muito? O diretor Seo Min-chul ficou feliz quando soube que Kim Jong-woo não era parente do presidente. Lee Soo-young repetiu que ouviu tudo com seus próprios ouvidos. Seo Min-chul criou coragem e disse que algo deveria ser feito com relação a esse garoto. Seo Min-chul começou a elaborar um plano para se vingar de Kim Jong-woo por suas travessuras. Lee Soo-young forneceu uma cópia de seu arquivo pessoal, relações familiares, certificado de graduação do ensino médio e outros documentos. Ele disse que havia verificado tudo por precaução e que não havia nada que ligasse Kim Jong-woo ao presidente. Kim Jong-woo é um zelador talentoso, mas dificilmente está agindo com o patrocínio do presidente. Apesar do incidente com a Associação Internacional, o presidente ainda não apareceu. O diretor pensou, se esse é o caso, por que aquele garoto armou tudo isso? Acontece que o zelador estava apenas brincando. Seo Min-chul lembrou ao seu interlocutor o que ele havia dito na Assembleia Geral há um mês. A filial do país seria comprada por uma associação internacional. Lee Soo-young se perguntou, eles realmente teriam que transferir os direitos? Seo Min-chul confirmou. A associação deles era independente e uma das maiores. Ele estava negociando e tentando entrar em contato com os líderes de outros países. Lee Soo-young voltou a se perguntar, isso poderia realmente acontecer? Aqueles que não estavam longe de se aposentar simplesmente pegariam suas ações e iriam embora. Mas os líderes e os caçadores comuns permaneceriam sob o patrocínio da Associação Internacional. O problema é o antigo presidente. Embora Lee Do-sik ainda tivesse a palavra final, ele não assinaria tais papéis de jeito nenhum. O diretor percebeu que era por isso que tudo era feito sem o conhecimento do presidente. Depois, ele seria apenas pressionado. No entanto, o zelador, Kim Jong-woo, estragou tudo ao brigar com a filial americana. As coisas não saíram de acordo com o planejado. Suas ações deixaram Song Chul-sik muito irritado. Se Kim Jong-woo não for apaziguado, eles ficarão sem nada. Lee Soo-young disse que não tem ideia do que fazer agora. Mas será que é possível fazer isso sem o presidente? O diretor disse que isso pode ser feito desde que todo o poder esteja nas mãos de Lee Do-sik. Temos que dar o nosso melhor. Lee Soo-young perguntou, o presidente não será substituído depois que ele voltar? Por que precisamos de alguém de quem não se ouve falar há 3 anos? O diretor acrescentou que nem mesmo a alta gerência sabe onde o presidente está agora. E como Kim Jong-woo não tinha nada a ver com ele, era hora de lhe dar uma lição. Seo Min-chul ligou para Sung Chul-sik. Ele perguntou se poderia adiantar o cronograma da auditoria marcada para o próximo mês. Seo Min-chul acrescentou que havia descoberto uma maneira de eliminar Kim Jong-woo. Ele enviará todos os detalhes na forma de um relatório como agradecimento. Song Chul-sik disse que não só ele, mas toda a diretoria está torcendo por Seo Min-chul. Ele acrescentou que, se Seo Min-chul puder lidar com esse caso, ele terá um lugar na diretoria. Hunter disse que isso parecia um pouco duro. O colega se perguntou se eles realmente queriam virar o escritório inteiro de cabeça para baixo.
Kim Min-ju ficou perplexo. Por que está havendo uma inspeção no escritório deles? Isso é demais. O verificador perguntou ao líder de esquadrão Kim Jung-woo se a garota tinha certeza da precisão dos relatórios dos últimos meses. Ela repetiu a pergunta. Kim Min-ju tem certeza sobre esses documentos? A caçadora confirmou que sim. A verificadora perguntou se ela havia sido orientada por alguém. Kim Min-ju afirmou que estava apenas recebendo conselhos. O que aconteceu antes de ser indicada como supervisora? O verificador perguntou. Então tudo o que ela fez não foi influenciado por outra pessoa? De qualquer forma, havia muitas coincidências e a situação parecia suspeita. O oficial encarregado perguntou se Kim Min-ju sabia o que enfrentaria se mentisse. Durante a última operação, Kim Min-ju era realmente a líder? É difícil dizer que ela é uma veterana da associação. Como ela foi encarregada de uma operação tão complicada? Ela explicou que os outros líderes se recusaram a participar. Eles boicotaram. Kim Min-ju explicou que eles simplesmente não queriam participar. A verificadora disse que já tinha ouvido isso dos outros executivos. Eles afirmaram que o boicote era contra Kim Jung-woo, que estava ajustando arbitrariamente a programação. Em seguida, houve uma pergunta. A garota é próxima de Kim Jung-woo? O verificador presumiu. A julgar pelo silêncio, ela é. Portanto, pode-se chegar a uma conclusão. Houve um acidente durante a batida. Foi o resultado da admoestação do zelador Kim Jun-woo. A garota respondeu que não foi assim. O verificador disse que as perguntas terminaram por hoje. Eles serão contatados mais tarde. Kim Min-ju pensou que essas pessoas eram nojentas. Era como se tivessem uma faca em suas gargantas. Que outras conclusões podem ser tiradas? Departamento de suporte, escritório. Perguntaram a Lee Ah-young por que ela havia dado recentemente muitos equipamentos e armas de A-Rang para a segunda força-tarefa. A garota respondeu que estava apenas fazendo uma competição. O departamento de suporte decidiu apoiar os caçadores entusiasmados. O verificador declarou: se isso é verdade, então ela interferiu na competição entre os esquadrões. Mas por que, se ela tinha de permanecer neutra? Naquele momento, a segunda força-tarefa estava em segundo lugar, apesar de ser numericamente superior. Se Lee Ah-young não os tivesse ajudado com o equipamento, eles teriam obtido o mesmo resultado? O homem acrescentou que as ações de Lee Ah-young interferiram no trabalho dos outros esquadrões. Escritório da equipe de varredura. O verificador observou que o cronograma de limpeza não foi feito pelo gerente Park. Quem fez? Equipe de gerenciamento, escritório de operações. O inspetor perguntou ao gerente Byung Chang-hyun o que ele estava pensando quando colocou a responsabilidade sobre os faxineiros comuns. Além disso, a maioria das incursões recentes foi feita pela segunda força-tarefa. Isso não é suspeito? O inspetor concluiu que, considerando todas as circunstâncias, Byung Chang-hyun havia agido contra as regras. Todas as perguntas se resumiam a uma coisa. Tudo tinha algo a ver com Kim Jung-woo, o zelador. Finalmente, o verificador apareceu na frente de Kim Jung-woo, do terceiro grupo de varredura. Nosso herói perguntou quem estava na frente dele. O homem se apresentou. Ele era o inspetor Choi Jun-hyuk. Ele fez sinal para que o zelador o seguisse. Kim Jung-woo notou que quase nada havia acontecido em 2 horas. Eles fizeram uma grande confusão por causa de um faxineiro. Parece que eles estavam bem preparados. Os policiais responsáveis verificaram todos os envolvidos, exceto o nosso herói. O jovem notou que seu celular havia sido confiscado para que ele não pudesse entrar em contato com outros membros do esquadrão. Os inspetores decidiram pressionar a psique para que Kim Jung-woo começasse a duvidar de seus companheiros. Considerando que o verificador estava lendo silenciosamente alguns documentos há 2 horas, era natural que ficasse nervoso. O que aconteceria com o restante das equipes? Que consequências os aguardavam? Se você torturar uma pessoa por um longo tempo, ela vai se quebrar. Em um momento como esse, é impossível pensar com sobriedade. O quebrado diz o que querem ouvir dele. No entanto, tudo isso não preocupava nosso herói. Era assim que ele mesmo tratava as pessoas em sua vida passada. Ele não vai quebrar agora. Kim Jung-woo chegou a sugerir que o fiscal estava um pouco confuso.
O zelador disse que a inspeção estava programada para o próximo trimestre, mas eles chegaram alguns meses antes. Portanto, só havia uma explicação. Nosso herói perguntou como estava o senhor. Sung Chul-sik. Parece que o aniversário de sua esposa é no próximo mês. Você já decidiu o que comprar para ela? Kim Jong-woo disse que a mulher gosta de champanhe e que ele pode recomendar algumas boas variedades. Choi Jung-hyuk o aconselhou a tomar cuidado com o que diz. Kim Jong-woo se desculpou e disse que seria como um peixe de agora em diante. O protagonista decidiu. Quanto mais ele ficasse em silêncio, mais o verificador pensaria. Quem é esse cara? Será que ele realmente sabe de tudo? Ele poderia ser mais do que um simples limpador de calabouços? Afinal de contas, havia uma razão para ele ter mencionado Song Chul-sik. Lee Ah-young perguntou por que ele não havia entrado em contato com ela. Ela estava muito preocupada. Eles já o examinaram? Ele não disse nada desnecessário e não assumiu a culpa, certo? Kim Jong-woo respondeu que não aconteceu nada e que a garota pode se acalmar. Nosso herói perguntou como estava o resto do esquadrão. Lee Ah-young respondeu que está tudo péssimo, mas a boa notícia é que o jovem não foi demitido. Kim Jong-woo disse que aqueles inspetores eram como uma dor em um só lugar. Lee Ah-young não entendia por que eles estavam fazendo tudo isso. Kim Jong-woo disse que tudo é óbvio para ele. No entanto, ele não quer ver seus colegas de trabalho sofrerem. Precisamos fazer com que os inspetores deixem todos em paz. Nosso herói afirmou que precisa deixar a associação. Lee Ah-young decidiu que o jovem a estava intimidando. O protagonista pensou, se ele ou Kim Min-ju saíssem, seria o suficiente para eles entrarem em qualquer guilda. Mas a equipe de limpeza terá de ficar aqui, e ele não sabe o que acontecerá com Seo Yeon e os outros. O jovem ligou para o gerente geral. Lee Do-sik perguntou por que Kim Jong-woo não atendia ao telefone. Embora o mais importante neste momento seja o boato de que o jovem não tem nada a ver com o presidente. Precisamos fazer algo a respeito disso primeiro. Kim Jong-woo perguntou se caso ele desse a arma, o diretor a usaria. Lee Do-sik respondeu que com certeza a usaria. O jovem então disse que entraria em contato com ele em breve. Kim Jong-woo perguntou a Lee Ah-young se ela estava livre. O jovem sugeriu que a garota fosse com ele. Lee Ah-young disse que o check-up estava pronto por enquanto e que ela encontraria tempo. Kim Jong-woo disse que estaria esperando por ela no saguão. O protagonista ficou irritado com essa atitude em relação a ele, especialmente considerando sua vida passada. Eles teriam de pagar por tudo o que haviam feito. Lee Ah-young estava dirigindo e, em determinado momento, admitiu que estava desconfortável. Kim Jong-woo se perguntou por que ela estava vestida daquela maneira. Lee Ah-young a lembrou de que foi ele quem disse para ela se arrumar. Como ela poderia saber o motivo? Por que ela continua a levá-lo de um lado para o outro? Nem parece que ela é sua secretária. Kim Jong-woo pediu para parar o carro e comprou o Ramyun. Lee Ah-young se perguntou por que ele estava fazendo isso. Ele está indo para um acampamento? O jovem respondeu que não poderia ir de mãos vazias. Lee Ah-young não sabia com quem estava se encontrando. Além disso, dar Ramyun não era uma boa ideia. Kim Jong-woo disse a ela para segui-lo e ter cuidado. Os jovens se aproximaram de uma casa antiga à beira da floresta, no sopé da montanha. Kim Jong-woo bateu no portão e perguntou se havia alguém lá dentro. Lee Ah-young reclamou que estava cansada por ter caminhado todo o caminho até aqui. De repente, um homem idoso apareceu no portão com uma espada apontada para a garganta do jovem. Ele perguntou quem era o rapaz e como ele o havia encontrado. O jovem não se assustou e disse que estava trabalhando no departamento de limpeza da filial da capital da associação. Ele tinha algo a dizer, então se arriscou a vir. Lee Ah-young reconheceu o velho. Era Park In-bom, o presidente da associação. Há 50 anos, quando as masmorras apareceram pela primeira vez, não havia guildas ou associações afiliadas. Tudo foi iniciado por 5 pessoas que se tornaram lendas no mundo dos caçadores. À custa de muito esforço e sangue, foi criada uma associação. Agora Park In-bom
estava dirigindo a associação deste país. O velho não entendia como o jovem o havia encontrado, mas se ele quisesse continuar vivo, era melhor manter a boca fechada. Kim Jong-woo disse que havia trazido um pouco de ramyeon apimentado. O idoso perguntou quanto tempo levaria. O jovem disse que levaria meia hora. A entrada foi permitida. Lee A-young perguntou surpresa. Se o jovem não era do círculo íntimo do presidente, como ele sabia sobre esse lugar? Nem mesmo o pai dela sabe sobre ele. Kim Jong-woo desejou ao velho um bom apetite e disse que ele poderia comer. O ancião disse que há 50 anos, quando fazia incursões com seus companheiros, ele comeu apenas esse ramyeon durante um mês. Desde que passou a viver aqui, ele precisa ir à cidade para fazer compras, mas suas pernas não são mais fortes o suficiente. Park In-bom lhe perguntou novamente quem ele era e como ele conhecia esse lugar. É um lugar que quase ninguém conhece. Nosso herói diz que é o líder da terceira equipe de varredura e que seu nome é Kim Jong-woo. Ele pode explicar como conhece esse lugar, mas o presidente provavelmente não acreditará nele. Park In-bom se perguntou: esse cara é um zelador e conseguiu encontrá-lo? A garota se apresentou. Ela era do departamento de suporte e se chamava Lee A-young. O velho perguntou se ela era filha de Lee Do-sik. Park In-bom perguntou o que Kim Jong-woo queria lhe dizer. O jovem disse que a diretoria está atualmente no processo de fusão da filial com uma associação internacional. Kim Jong-woo acrescentou que deseja interromper esse processo. O presidente ficou surpreso. O que ele tinha a ver com isso? Ele não está mais interessado nos assuntos da associação. Kim Jong-woo também ficou surpreso porque foi Park In-bom quem fundou a associação. O velho disse que já havia se passado meio século. Naquela época, não havia unidades operacionais nem essa estrutura. Agora a associação tem vida própria. O ancião comentou que antigamente era mais simples. Ou o caçador saía vivo da masmorra ou era levado para fora. Ele havia se esforçado tanto para criar uma estrutura para destruir os demônios, e agora eles não lutavam pela humanidade, mas por status e dinheiro. Park In-bom disse que, de qualquer forma, não estava mais interessado nisso. Se não houver mais perguntas, os jovens podem ir embora. Kim Jong-woo perguntou: então Park In-bom concordou em deixar o cargo de presidente? O velho ficou indignado quando ouviu isso. O jovem perguntou: se o presidente não se importa com a associação, por que ele ainda não se afastou? Park In-bom poderia ter dado o cargo a outra pessoa e morado no meio do nada. Ele não quer trabalhar. Então por que está fazendo isso? Lee A-young agarrou o jovem pelos cabelos e disse que era hora de irem embora. Park In-bom se perguntou como esse cara poderia se tornar um líder de esquadrão. Kim Jong-woo disse que a associação estava em um estado de turbulência. A primeira prioridade da associação não é a segurança dos cidadãos? Mas aqueles que supostamente trabalham para o bem do povo estão apenas soprando fumaça em seus olhos. Não importa por quais métodos e meios. O principal é que eles consigam o que querem. Será que o presidente ainda acha que ele é o louco nessa história? Se o presidente não se importa com o que a associação se tornou, seria melhor que ele desistisse de seu cargo. O protagonista presumiu que a associação ainda se importava com o idoso. Caso contrário, ele estaria disposto a simplesmente ir embora e deixar o presidente em paz. Park In-bom não está deixando o cargo porque ainda espera retornar. O presidente disse que ele está muito velho. O conselho de administração está apenas esperando uma oportunidade para removê-lo. O que ele deve fazer lá se não pode confiar em ninguém? Kim Jong-woo disse que o CEO Lee Do-sik é de confiança. O presidente não estava pensando em dar o cargo a ele? O velho respondeu que Lee Do-sik ainda não estava pronto. O jovem sugeriu que a parceria com ele era a única maneira de colocar o trabalho da associação de volta nos trilhos. O presidente realmente acreditava em Lee Do-sik, mas por que ele confiaria nesse rapaz? Será que ele realmente quer assumir o cargo de gerente geral? Kim Jong-woo disse que o cargo já lhe havia sido oferecido, mas ele recusou, especialmente porque ele deixará a associação em breve. Park In-bom perguntou o motivo. O jovem está se sentindo pressionado pelo conselho de administração? Ele admitiu isso, mas acrescentou que o motivo não era apenas esse.
E é tão importante assim para o presidente conhecê-la? Kim Jong-woo disse que, se a conversa terminasse, ele iria embora. O presidente ficou surpreso. Será que ele respondeu à pergunta do jovem? Mas ele disse que Park In-bom não era de procrastinar. Então a resposta estava clara para ele. O velho se perguntou como esse cara o conhecia tão bem. Lee A-young se perguntou se Kim Jong-woo realmente queria deixar a associação. Seria por causa de tudo o que aconteceu? O jovem confirmou que ele quer sair, mas o motivo é diferente. Ele acrescentou que, mesmo que fique, isso não mudará nada. Ele não tem muito tempo. Lee A-young perguntou o que os outros farão se ele for embora. Kim Jong-woo respondeu que os outros resolverão isso sozinhos, já que se trata de suas vidas. Lee A-young disse que, se Kim Jong-woo for embora, ela se sentirá sozinha. Park In-bom leu as informações disponíveis na internet. Quem é o zelador que destruiu a filial americana? Ele é realmente tão louco assim? O presidente achou que Kim Jong-woo era muito forte. Ele nunca havia conhecido ninguém como ele antes. Não há ninguém como ele, não só neste país, mas também no mundo. Se ele tivesse conhecido esse cara antes, ele o teria mantido perto de si. As associações foram criadas para proteger os humanos dos monstros. Mas os próprios humanos haviam se tornado uma ameaça à sua própria espécie. O poder havia caído nas mãos do Departamento de Operações, a política interna e os interesses da liderança haviam varrido tudo para debaixo do tapete. O presidente percebeu que estava cansado de olhar para isso, então fugiu e se escondeu por 3 anos. Park In-bom pensou. Assim como o jovem disse, ele estava hesitante em deixar seu posto, mas parece que ele já descansou o suficiente. Uma operação conjunta com a filial de Jongnam está programada para a próxima semana. Byung Chang-hyun perguntou quem estava disposto a participar. O líder do 4º esquadrão respondeu que eles estavam com o cronograma apertado. O 5º esquadrão também recusou. O 7º esquadrão também tinha coisas a fazer. Um dos líderes de esquadrão disse que todos estavam ocupados, então deveriam deixar isso para o líder de esquadrão Kim. O comandante do esquadrão 4 acrescentou que o esquadrão 2 está sempre pronto para ir. Kim Jong-woo concorda com isso? Percebeu-se que Kim Jong-woo não tem entrado em contato. Ele e a equipe provavelmente estão passando por dificuldades no momento. Quem pensaria em atribuir a programação a um faxineiro? Seo Min-chul especulou que Kim Jong-woo está se escondendo por causa da situação. É improvável que alguém o apoie novamente. Se ele voltar, será ignorado. A única coisa que resta a fazer agora é reiniciar o processo de fusão das filiais. Tudo graças à iniciativa de Seo Min-chul. O último obstáculo é Lee Do-sik. Ele assinará o acordo de fusão? Um dos diretores disse que tem um plano. Lee Do-sik não compareceu à reunião, portanto vale a pena considerar sua demissão. Seo Min-chul perguntou qual seria o motivo de sua demissão. O colega respondeu que o mandato de Lee Do-sik está prestes a expirar. Quando por qualquer motivo não há presidente, toda a autoridade é transferida para o Conselho de Administração até que ele retorne. Mas no momento, Park In-bom está ausente há 36 meses. Portanto, a diretoria pode decidir que o CEO não está fazendo um bom trabalho e destituí-lo por votação. Da mesma forma, eles podem fazer o mesmo com o presidente. Junto com Lee Do-sik, eles podem mandá-lo para uma licença por tempo indeterminado. Seo Min-chul perguntou se os outros votariam. Há aqueles que não querem ver outras pessoas nessas posições, certo? O homem disse para não se preocupar. Ele já cuidou de tudo. Seo Min-chul deve apenas continuar fazendo sua parte do trabalho. Seo Min-chul perguntou se havia algum candidato para o cargo de CEO. Ele disse que um ótimo candidato seria Lee Soo-young. Ele já fez muito e seu histórico com a primeira força-tarefa é impressionante. O homem riu e disse que isso parecia muito convincente. Seo Min-chul finalmente lidou com o traidor. Kim Jong-woo logo deixará a associação para sempre. Mesmo que fique, ele não tem mais um grupo de apoio. O presidente e o diretor executivo estão prestes a serem demitidos. Seo Min-chul achava que Sung Chul-sik agora assumiria a liderança da associação. Os caçadores viram nosso herói e pensaram que ele era o louco. Ele é a razão pela qual toda a sede está trabalhando em um clima de tensão. Seu esquadrão também está envolvido? O jovem esperava um boicote.
Até mesmo os esquadrões que costumavam ser amigáveis agora estão se esforçando ao máximo para evitá-lo. Kim Jong-woo entrou no escritório e perguntou a Kim Min-ju. Os inspetores vieram novamente? Kim Min-ju admitiu que estava com raiva. Há tantas pessoas más por aí, mas isso certamente não tem a ver com Kim Jong-woo. Kim Jong-woo respondeu que os outros não se sentem assim. A garota disse que é exatamente por isso que ela está com raiva. Ela acrescentou que, enquanto Kim Jong-woo estivesse realmente liderando as incursões e ajudando todo o quartel-general, ele estava sendo rezado. Mas quando a inspeção chegou, tudo mudou. O jovem se perguntou por que ela estava dizendo tudo isso. Quando foi que ele se tornou um Big Boss? Kim Jong-woo disse que esse é um comportamento humano normal. Embora ele tenha seus próprios problemas, a garota também tem os dela. Para distrair Kim Min-ju de seus pensamentos, ele lhe deu um caderno com anotações, um resumo das masmorras de nível amarelo e superiores que apareceriam no próximo ano e um plano estratégico. Ele disse que a garota daria conta do recado sem ele. Ele não tinha dúvidas disso. Podemos pensar nisso como seu presente de despedida. Kim Jong-woo perguntou se ela estava sentindo o vento da mudança. Tudo vai mudar em breve. Só vai piorar. Portanto, em vez de esperar por ajuda externa, você precisa se concentrar no seu trabalho. Lee Ah-young entrou e perguntou em tom de reprovação. Kim Jong-woo não sabia como usar o telefone? Por que ele não está atendendo ao telefone? Ele respondeu, o que há de errado? Lee Ah-young disse que o conselho de administração queria demitir o presidente. O protagonista pensou que se esse fosse o caso, Lee Do-sik também seria atingido. Sung Chul-sik foi longe demais. Na reunião da diretoria, o orador disse que o tópico era a remoção do presidente. Também houve uma proposta para mudar o CEO, Park In-bom, o presidente da associação, está afastado do cargo há quase 3 anos. Durante todo esse tempo, ele não pôde ser contatado. Assim, a diretoria concluiu que o presidente não pretende mais cumprir seus deveres. O presidente Jang Dae-hyun disse que era hora de anunciar os resultados da votação. Lee Do-sik olhou em volta para as pessoas presentes. A julgar por suas expressões faciais, Go Eun-young e Hong Il-kwon estão claramente do lado dos conspiradores. Parece que Song Chul-sik continua a insistir em sua linha. Se o presidente for removido, Lee Do-sik também perderá seu cargo. Muito provavelmente, Song Chul-sik será o novo presidente e a liderança da associação mudará completamente. Seo Min-chu agradeceu a Lee Do-sik por seu trabalho. Ele disse que, mesmo que deixe a diretoria, poderá continuar na associação, por exemplo, como chefe do esquadrão de limpeza. A propósito, o cargo ficaria vago em breve. Jang Dae-hyun começou a ler os resultados da votação. A votação foi de 32 votos a favor. Lee Do-sik o interrompeu. Ele tinha uma pergunta. E se o presidente não quisesse se demitir de forma alguma? Jang Dae-hyun admitiu que, nesse caso, o estatuto não permitia a destituição. Mas já era tarde demais. Os votos haviam sido contados. As pessoas presentes olharam umas para as outras. Como eles poderiam deixar que tal decisão fosse mantida se o presidente nem sequer entrou em contato com eles? Será que Lee Do-sik está se agarrando a uma esperança fantasmagórica? De repente, a porta do salão se abriu e Park In-bom apareceu na soleira. O velho disse que não via todos esses caras há muito tempo. As pessoas presentes ficaram chocadas. Como isso poderia ser possível? Porque ele não havia entrado em contato. Park In-bom disse que um zelador havia lhe contado que havia algumas coisas interessantes acontecendo aqui. Todos ficaram assustados quando ouviram a palavra zelador. Será que isso é mesmo verdade? Um dos funcionários disse que não queria mais fazer negócios com Kim Jong-woo. Tudo o que está acontecendo agora com a segunda força-tarefa é resultado da negociação com ele. Han Yu-bin disse que, quando as coisas estavam indo bem, eles gostavam muito dele. Mas agora eles estão simplesmente lavando as mãos dele? Ela acrescentou que todos têm suas próprias escolhas, mas não devem se esquecer das consequências. E eles certamente não deveriam arrastá-la para isso. Alguém disse que eles não tinham outra escolha. Um trabalho é um trabalho.
especialmente agora que a concorrência é alta, mesmo entre os faxineiros. Han Yu-bin disse que eles estão apenas se escondendo, virando as costas, mas ela tem orgulho. Ao contrário deles, Kim Jong-woo tinha certeza de que eles pagariam pelo que haviam feito. Mas a garota achava que também tinha uma dívida a pagar. Esse é o tipo de caráter que ela tem. Park In-bum disse que não via Lee Do-sik há muito tempo. Será que Lee Do-sik realmente perdeu peso? Os participantes descobriram que Kim Jong-woo não é parente do presidente. Mas então como explicar toda essa situação? Park In-bum disse que na sua ausência, a gerência fez uma bagunça. Eles pensaram que eram os chefes e colocaram pessoas inúteis em cargos importantes. Um dos membros da diretoria pediu ao presidente que não reagisse de forma tão violenta porque tudo foi feito de acordo com as regras. Park In-bum respondeu que os estatutos da associação exigiam que ele recebesse um aviso de suspensão, mas sua caixa postal está vazia. Sung Chul-sik disse que ninguém sabia onde o presidente estava, para onde eles deveriam enviar a notificação. Park In-bum perguntou: se esse é o caso, como um zelador comum poderia encontrá-lo? Seo Min-chul ficou nervoso. Será que Kim Jong-woo estava realmente envolvido? Ele havia verificado várias vezes e não encontrou nenhuma conexão entre os dois. Lee Do-sik se perguntou se a renúncia do presidente havia sido feita sem aviso prévio. Jang Dae-hyun foi forçado a admitir o fato. Song Chul-sik disse que eles já tinham os resultados da votação prontos. Eles deveriam anunciá-los imediatamente. Ninguém esperava que o presidente aparecesse. Todos estavam assustados. Achavam que Seon Chul-sik havia armado uma cilada para eles. Algumas pessoas disseram que houve um erro na contagem. Eles tinham certeza de que o presidente havia recebido o aviso. Caso contrário, a votação não teria sido realizada. Um dos presentes sugeriu fingir que não houve votação. Tudo havia sido violado e eles estavam felizes pelo fato de o presidente estar vivo e bem. Todos começaram a distorcer as coisas, apontando o dedo uns para os outros. Supostamente, eles se esforçaram muito para procurá-lo. Há 6 meses, eles até formaram uma equipe especial para encontrá-lo. Sung Chul-sik disse que se o presidente ainda tivesse alguma consciência, ele deveria se afastar. O idoso estava escondido há 3 anos, e agora ele simplesmente apareceu. O presidente perguntou a Jang Dae-hyun o que eles deveriam fazer. Jang Dae-hyun disse que o assunto estava encerrado. O presidente ficou satisfeito. Ele disse que, já que tinha vindo aqui, faria uma declaração oficial. Park In-bum disse que agora não haveria mais traidores aqui que só estivessem interessados em lucro. A partir de hoje, ele planeja estabelecer uma sede de planejamento e realizar uma grande reorganização interna. Lee Do-sik será o responsável. O presidente perguntou se o CEO poderia cuidar disso. Ele perguntou se deveria ser o responsável por isso. Park In-bum o lembrou de que Lee Do-sik quase se aposentou, então ele tem que fazer isso pelo bem da associação. Lee Do-sik se lembrou das palavras do zelador que disse que lhe daria uma arma para usar. Agora ele percebeu. Essa arma era o presidente. O CEO disse que estava pronto para lidar com a reorganização. Seo Yeon não conseguia acreditar no que ouvia. Disseram-lhe que ela não poderia usar a cafeteria. O funcionário da cafeteria disse que havia uma ordem de cima para não deixar os faxineiros entrarem. So-young e Sang-hyuk decidiram procurar outro lugar para comer. A comida aqui era péssima de qualquer forma. Lee Soo-young disse ao funcionário que todos trabalham juntos e que não deveriam ser tão inflexíveis. O chefe do departamento disse aos zeladores que não fizessem barulho e entrassem. De qualquer forma, não havia outro lugar para comer àquela hora. Ele explicou que alguém não queria que os faxineiros usassem a cantina da empresa. Outros departamentos reclamaram que os faxineiros sempre fedem. Isso não está longe de ser verdade, pois eles trabalham com corpos em decomposição. Kim Jong-woo perguntou: os caçadores não tocam os monstros que destroem? Lee Soo-young disse que, a partir de agora, eles estarão encarregados da segunda força-tarefa. O chefe do departamento lembrou: Kim Jong-woo é acusado de ultrapassar sua autoridade. Kim Min-ju também pode ser substituído. O herói disse que, até onde ele sabia, Kim Min-ju foi a única que fez o plano para essa operação.
porque todos os outros se recusaram a participar. Portanto, não há nada de errado em ela pedir conselhos a ele. Lee Soo-young respondeu que estava apenas repassando o que o comitê havia decidido. O chefe do departamento o aconselhou a pensar em outras pessoas, pois a equipe de limpeza poderia ser reduzida em breve. Kim Jong-woo se perguntou qual era a implicação. O chefe do departamento disse que o tempo de Kim Jong-woo já havia passado. Seo Yeon ficou indignada. Quem lhe deu o direito de falar assim? Lee Soo-young derrubou os pratos de comida e perguntou desafiadoramente: para quem essa faxineira está levantando a voz? Eles realmente achavam que ele dançaria na frente de um cara que havia entrado para a associação há apenas alguns meses? Lee Soo-young ameaçou que, se ouvisse uma palavra deles, viveriam em um depósito de lixo pelo resto de suas vidas. Por enquanto, deixe-os fazer o que devem fazer. Ele disse que os faxineiros deveriam limpar o local. Naquele momento, o presidente apareceu atrás dele. Kim Jong-woo notou que Park In-bom havia chegado bem na hora. O velho disse que decidiu passar por lá depois da reunião. Lee Soo-young ficou imediatamente pálido. O jovem sugeriu que o presidente deve estar cansado, pois foi uma longa viagem. Ele deveria descansar. O velho respondeu que queria ver o jovem e parecia que ele tinha vindo por algum motivo. O idoso deu um tapa em Lee Soo-young, o chefe do departamento, quando não conseguiu se conter. Ele disse a Lee Soo-young, que estava deitado no chão, que ele deveria ter cuidado com a linguagem se quisesse permanecer na associação. O presidente acrescentou que ele pode ter se ausentado por muito tempo, mas Kim Jong-woo não é o tipo de pessoa que se deixaria intimidar. O protagonista respondeu que o presidente o está superestimando. Park In-bom disse que, se isso acontecer novamente, o jovem deve lhe contar imediatamente. Não lhe custaria nada expulsar 2 canalhas da associação. O idoso disse que tinha que ir. No entanto, ele esperava almoçar com o jovem algum dia. Kim Jong-woo lhe desejou uma boa viagem. Park In-bom disse que, quando Lee Soo-young voltasse a si, ele deveria limpá-lo e mandá-lo embora. Sang-hyuk se aproximou de Kim Jong-woo e perguntou quem ele era. O presidente achou que esse cara era muito próximo dele. Seo Min-chul se desculpou com o jovem. Ele disse que não tinha escolha. Seon Chul-sik estava pressionando muito. Kim Jong-woo respondeu que sabia. O diretor ficou feliz pelo fato de o jovem ter acreditado nele. Então ele poderá falar com o presidente? Kim Jong-woo se perguntou. Isso está ao alcance dele? Afinal, ele é apenas um simples faxineiro. Seo Min-chul se desculpou novamente. Ele espera que o jovem faça vista grossa para sua estupidez. Em troca, ele está disposto a revelar todos os crimes de Sung Chul-sik. O protagonista disse que provavelmente já sabia disso. Ele entendia as aspirações do diretor, mas ele próprio era apenas um zelador e só queria seguir em frente. O diretor, por outro lado, disse que nunca havia conhecido uma pessoa mais experiente em lutas, tanto contra a sujeira quanto contra os monstros. Kim Jong-woo ficou surpreso. Antes, Seo Min-chul achava que ele não era nada. Mas agora, de repente, ele o chama de especialista. O jovem disse que tinha muitas coisas para fazer e que precisava ir embora. O diretor perguntou: o que ele deve fazer agora? Seo Min-chul disse a Lee Soo-young que ele havia dado o número errado do presidente e se perguntou como ele sabia onde encontrá-lo. Nem mesmo a diretoria sabia disso. Até mesmo esse intocável que não se importava com a associação voltou. De acordo com o jovem, ele não estava em posição de perguntar ao presidente, mas no restaurante parecia que eles se conheciam há anos. Lee Soo-young disse ao diretor para não se preocupar. Seo Min-chul respondeu que era o momento certo para se preocupar. A campainha tocou. Sung Chul-sik ficou furioso e perguntou: o que Seo Min-chul está fazendo? Ele disse que Kim Jong-woo cuidaria disso. Como você explica o que aconteceu agora? Seo Min-chul respondeu que confiou nas palavras de Lee Soo-young e foi até Kim Jong-woo. Ele ficou indignado. Por que ele está sendo culpado agora? Ele é o único que pode influenciar o presidente? O diretor disse que agora Sung Chul-sik está tentando colocar toda a culpa nele. Sung Chul-sik disse que sabe muito bem como Seo Min-chul consegue lucrar com invasões e masmorras. Portanto, não há necessidade de sequer abrir a boca. Ele acrescentou:
Se Seo Min-chul continuar assim, ele o escalpelará pessoalmente. Lee Soo-young ficou indignado. Por que a culpa é deles novamente? Seo Min-chul respondeu que dessa vez, Sung Chul-sik finalmente perdeu o controle. Segundo ele, se não fosse pela estupidez de Lee Soo-young, nada disso teria acontecido. Lee Soo-young ficou irritado, porque sempre que há um problema ele é o culpado. Há muito tempo ele suspeitava que Seo Min-chul era um canalha. Mas agora, ele não iria simplesmente deixar isso passar. Antes de morder, ele deveria pensar bem. O noticiário da televisão informou que a promotoria havia aberto uma investigação sobre a Associação da Dimensão Paralela. Descobriu-se que 14 diretores estavam envolvidos. O presidente Park In-bom aproveitou o momento para anunciar a necessidade de reformas na organização. Soube-se que Song Chul-sik, um dos diretores, havia gasto grandes somas em lobby e compras ilegais. Essa notícia causou um clamor público. Foi iniciada uma investigação contra ele. Também foi revelado que o diretor da filial, Seo Min-chul, estava envolvido na compra e venda ilegal de masmorras. O denunciante continua a solucionar outros crimes cometidos na associação. Os zeladores que estavam acompanhando as notícias perceberam que havia uma verdadeira ilegalidade no conselho de administração. Eles reconheceram Lee Soo-young, o líder do primeiro grupo, como o informante. Na tela da TV, Lee Do-sik disse que eles assumiriam toda a responsabilidade e criariam uma nova e honesta associação. O protagonista se lembrou. Em sua vida passada, Lee Do-sik havia sido reconhecido como o principal corruptor. Agora, porém, as coisas eram diferentes. Todos os crimes foram expostos, e Lee Do-sik não poderá mais ser falsamente acusado e demitido. O mesmo diretor que o herói eliminou com suas próprias mãos agora está conseguindo reformar a associação. Em sua vida passada, para ser o primeiro no mundo a alcançar a classificação SSS, o protagonista enfrentou todos os adversários, eliminando qualquer um que estivesse no caminho. Lee Do-sik e Lee Ah-young entraram no escritório. O homem riu. Enquanto um está trabalhando, os outros estão ociosos e fumando. Isso não é uma falta de respeito? O CEO perguntou. Se o dia de trabalho acabou, o que você acha de jantarmos com o presidente da associação? Sang-hyuk pensou. Kim Jong-woo está sendo convidado para jantar com o chefe dos chefes. Inacreditável. O herói se perguntou, por que ele recebeu essa oferta? Lee Do-sik respondeu que não sabia. O próprio presidente convidou o jovem. O protagonista disse que não via motivo para recusar. No jantar, o velho sugeriu. Deixe o jovem pedir o que quiser. O protagonista escolheu calbutan, que era uma sopa de carne não apimentada. Park In-bom se perguntou se Kim Jong-woo já havia estado aqui antes. Ele pediu muito rápido. Isso porque, em sua vida anterior, ele e o presidente comiam juntos quase 300 dias por ano. Kim Jong-woo perguntou por que ele havia sido convidado. O idoso respondeu que eles tiveram uma conversa séria. Ele perguntou se o jovem sabia sobre a luta interna entre os diretores e acrescentou: ele não quer fazer negócios com eles, especialmente durante as reformas. Sung Chul-sik foi demitido. Seo Min-chul estava prestes a partir para Uleungdo. O que fazer com Lee Soo-young ainda não foi decidido. Park In-bom disse que a fusão com a Associação Internacional foi cancelada. O protagonista perguntou como o lado internacional reagiu. Lee Do-sik comentou que eles estão em silêncio por enquanto. Talvez achem que a situação não merece atenção. Kim Jong-woo sugeriu que Lee Do-sik tinha muito trabalho a fazer agora. Ele concordou. Não via sua esposa há alguns dias. O jovem disse que ainda é melhor do que não fazer nada. Lee Do-sik concordou e agradeceu ao herói. Ele lhe devia muito. O presidente disse que agora está de volta à associação e pretende reformá-la. O que ele deve fazer em seguida? Kim Jong-woo se perguntou por que o velho estava perguntando a ele. Park In-bom respondeu. A quem mais eu poderia perguntar? Kim Jong-woo é quem está mantendo tudo unido. O protagonista disse que é melhor não apressar as coisas ainda. Uma reforma muito rápida causará ressentimento. Os caçadores são a espinha dorsal da associação e é melhor não perturbá-los. O velho concordou.
Era necessário mostrar que a mudança estava chegando, mas não provocar conflitos internos. Ele sugeriu continuar a conversa em um local mais reservado. Ele queria saber o que Kim Jong-woo queria. O herói respondeu: ele não quer nada, apenas um aumento de salário para os faxineiros. Park. Imbon riu. Que jovem interessante. Se soubesse que ele diria isso, teria voltado mais cedo. Ele se perguntou se o rapaz gostaria de tentar ser gerente. Ele seria perfeito para isso. Kim Jong-woo pediu desculpas, mas recusou. Ele sentiu que talvez não houvesse outra chance, então entregou um envelope ao idoso. Dentro dele havia uma carta de demissão. Foi isso que o protagonista disse. Ele está se demitindo. Lee Do-sik ficou atônito. Será que ele realmente estava falando sério? Há algo de errado com ele? Ele está disposto a resolver as coisas. Kim Jong-woo explicou que está saindo por motivos pessoais. A questão da fusão acabou, e a Associação Internacional está tendo dificuldades sem ele. Se ele ficar nessa filial, não conseguirá entrar. Agora ele deve se concentrar na preparação para entrar na Associação Internacional. Park In-bom lamentou. Mas se essa era a decisão do jovem, não havia como evitar. O presidente disse que Kim Jong-woo deveria trabalhar duro no mês restante. Ele concordou. O velho acrescentou que isso violaria o Código Trabalhista se ele saísse logo após ter se candidatado. Lee Do-sik disse que também tinha um pedido. O rapaz terá tempo hoje à noite? Há um assunto importante. A filial de Paris da associação, Perfect Balance Corporation, conhecida como PB. O chefe da unidade de coordenação da PB Corporation, Mark, percebeu. A fusão das associações internacional e coreana havia fracassado. O líder do Esquadrão de Controle de Incursões, Kane, disse que eles perderam muito só por causa de um trapaceiro. Jason continuaria a dar desculpas. Será que ele realmente não tinha mais nada a dizer? Jason era o antigo gerente da divisão de controle da associação. Mark perguntou a Chloe por que eles não haviam encontrado a Pedra do Tempo durante a operação conjunta com a Associação Coreana. Chloe respondeu que um de seus funcionários havia desconfiado deles. Ela teve que desistir do plano porque eles poderiam ter sido facilmente expostos. Chloe era a chefe da equipe de gerenciamento de operações bancárias. Mark se perguntava se eles haviam sido expostos ou se estavam apenas tentando colocar paus em suas rodas. Quem estava sendo tão atencioso ali? Chloe respondeu que era o zelador da sede em Seul. Mark admitiu que essa era a coisa mais estúpida que ele já tinha ouvido. Um faxineiro havia arruinado a missão. Kane perguntou por que a fusão havia fracassado. Afinal de contas, os coreanos a haviam proposto. Chloe respondeu que o presidente da associação, que havia sido dado como desaparecido, havia retornado de repente. De acordo com o relatório, foi o zelador que o encontrou e facilitou o retorno do presidente. Mark se perguntou quem era esse zelador. Eles haviam cumprido todas as condições e estavam se preparando para se fundir por causa dessa pedra, mas agora não haveriam. Chloe comentou que, como a Associação Coreana havia passado por reformas após o incidente, parecia que o zelador havia sido promovido a chefe de operações. Mark se perguntou: como um zelador poderia conseguir tal posição? Teria havido algum engano? Chloe respondeu que eles não sabiam os motivos reais. Educação, histórico e carreira, tudo como sempre. No entanto, há uma peculiaridade. Esse cara tem um poder de combate incrível. As habilidades que ele usou superam as da maioria dos caçadores. Mark ficou surpreso. Um zelador que pode usar habilidades que superam as dos caçadores? Ele está no sistema de classificação dos caçadores? Chloe balançou a cabeça negativamente. Mark se perguntou: um zelador com tais habilidades e ausente do sistema? O que está acontecendo aqui? Então ele está fora do sistema. O homem presente disse que esse cara roubou a Pedra do Tempo debaixo do nariz deles. Como eles vão lidar com isso? A Chloe disse que eles vão dar um jeito. Não há uma maneira legal de resolver isso. O momento para a negociação já passou há muito tempo. A garota afirmou que eles planejam usar a pedra espacial. O homem disse que, se os coreanos soubessem da existência da Pedra do Tempo, já teriam agido há muito tempo. É possível obter informações sobre a Associação Coreana depois de sua reforma? O homem disse para o caçador Yang Min-ho trazer de volta a Pedra do Tempo. Ele pode levar Chloe com ele.
O caçador autônomo, oficial número 1, Yang Min-ho, disse que entendia a tarefa do mestre. O homem pediu para remover a coisa, ao que o caçador disse que estava prestes a atualizá-la. O crânio ao lado de Yang Min-ho se quebrou em pedaços. O homem disse que relataria tudo ao secretário-geral. A conversa terminou por hoje.